Alô você, começa agora mais um episódio do seu podcast, do nosso podcast sobre engenharia e inovação, o nosso querido Inova Rio. E você, meu amigo, receba hoje com muito carinho nesse episódio que está sendo oferecido aí pela Mútua RJ, pelo CREA-RJ, pelo Clube Empreendedor, saindo no portal do Diário do Rio. Eu quero aqui saudar nosso querido Alan Soares. Seja bem-vindo, Alan! Alô, Miguel! É um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer poder participar desse podcast. Vamos conversar um pouquinho sobre engenharia, levar um papo, né? Vai ser um prazer muito grande. Muito obrigado. Alan, gente, que é engenheiro civil, engenheiro de rodovias do DRRJ, né? Que é o nosso departamento de estradas e rodagem, não é isso? Isso. É assim que fala. E atual presidente da Associação Brasileira de Engenharia Civil, Seção Rio de Janeiro, a ABENC RJ, uma das entidades que compõe, inclusive, o plenário do nosso querido CREA-RJ. Não é isso, Alan? Perfeitamente. Muito bem-vindo. E compondo a nossa querida mesa aqui, mais dois engenheiros civis, tá vendo? A gente fez aqui, o compor dos engenheiros civis. A gente vai falar sobre engenharia civil nesse nosso podcast. À minha direita, aqui, você que já o conhece, normalmente me substitui como host na minha ausência, Edipo Lázaro! Salve novamente por aqui. Muito confortável na posição de co-host, que eu não tenho que pensar no que eu tô falando. Tá vendo? Tá começando a ficar contigo, tá ótimo. Que bom estar aqui de novo. E de frente, aqui, nosso querido Rodrigo Muniz. É assim, Rodrigo? Isso aí, mais uma vez participando. Prazer estar aqui com vocês e com o Alan, uma mesa de engenheiros civis. E vamos para cima, que o Alan tem muito a falar. Muito bem. Alan, obrigado por ter topado vir aí. Eu acho que esse aqui é um bate-papo, não sei se é o primeiro podcast que você está participando. Não, eu já participei. Já participou? Então já tá. Já tirou o seu. Já tá acostumado. Olha. Tá todo engraçadinho. Já tá acostumado. Assim, eu acho que uma primeira pergunta que eu acho interessante, Alan, até pra gente poder já ir começando a abordar o tema da engenharia civil, você está hoje à frente, né, de uma importante entidade no nosso setor da engenharia civil aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Como é que você topou esse desafio? É um cargo que é voluntário? Sei, como é que foi essa história do Alan virar presidente da ABENC? Miguel, a presidência da ABENC veio num momento que a associação estava precisando muito de alguém que pudesse organizar, principalmente internamente, a associação. A gente já vinha participando de algumas atividades, né, junto com o antigo presidente, Noé, falecido Noé, pessoa excepcional, e aí nos foi feito o convite, né, para vir candidato à presidência da ABENC RJ. É um desafio muito grande você assumir uma associação. Quanto tempo você está presidente? 3 anos. 3 anos. É só um mandato. É um desafio grande, porque é uma associação que ela não tem fim lucrativo, né? É voluntário, você tem as pessoas ali voluntárias desenvolvendo aquele papel e tentando defender e trazer para os engenheiros civis uma visão maior sobre a engenharia do que está acontecendo no nosso meio. Inclusive, esse final do ano agora, de 2024, né, vai ter as eleições da ABENC, a gente já convida todos os engenheiros civis a participar, né, das eleições da ABENC, e foi assim que a gente chegou lá. E graças a Deus eu fico muito feliz, eu me sinto orgulhoso, Abessa, de ter ajudado, de participado de alguma forma, colaborado com a ABENC RJ, né? E hoje nós estamos dentro da ABENC Nacional, fomos eleitos para a ABENC Nacional. Sim, né? Verdade, importante falar, você está como um dos diretores da ABENC Nacional, não é isso? Nacional. E eu creio que salve Ladaga, nosso presidente da ABENC Nacional. Exatamente. Queremos você aqui, Ladaga, também no podcast, hein? Para bater um papo aqui. Ladaga é uma experiência viva, né? Então eu creio assim, que o futuro da ABENC, ela é muito promissora. Ela é muito promissora, as pessoas que vierem compor, que quiserem participar, serão sempre muito bem-vindas. E eu acho que a ABENC, a partir de então, ela tem um futuro muito brilhante pela frente aí, representando os nossos engenheiros civis aqui do estado do Rio de Janeiro.
Maravilha, Alan. Bom. Muito bom. Eu tinha uma pergunta para fazer, assim, eu acho que é de contexto também, assim, entender um pouquinho qual o papel da Bank, né? A gente fazer uma descrição e qual o potencial que você acha que a Bank existe aí dentro do contexto. A Bank, ela tem um potencial muito grande, até por conta da classe que ela representa, né? Os engenheiros civis, nós estamos aqui só engenheiros civis, a gente sabe que é o maior grupo de composição dentro da engenharia. É verdade. Então você aproximadamente nacional, é aproximadamente um pouco mais de 50%. Olha isso, 50% no Rio de Janeiro é em torno de 40%. 40%. 40% dos engenheiros do Rio de Janeiro. Então, assim, só que as associações, no Brasil em geral, o brasileiro ele não tem aquele espírito associativo, né? Ele tem uma certa dificuldade para participar de uma organização, de uma associação, de estar envolvido ali com aquele trabalho, mas é muito importante a participação, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais e tudo, as pessoas costumam muito reclamar da sua classe, reclamar dos seus problemas, reclamar daquilo que envolve o seu profissional, o seu lado profissional, mas na hora de participar, de se envolver, de lutar, assim como CREA, né, as pessoas não querem, se afastam, acham que aquilo ali é um cartório. Quer que caia dos céus, né? É aquela famosa... Eu não quero saber o que você... o que você está pedindo, mas sim o que você pode oferecer. É o padrão do brasileiro, Eu né? acho que todos nós temos muito que oferecer. Ainda mais porque a classe de engenheiro civil é uma classe um engenheiro em geral, né? É uma classe até privilegiada, né, rapaz? A gente trabalha num grupo bem pequeno quando você olha para a sociedade em geral. E uma responsabilidade enorme, gigante, que recai sobre cada um de nós. Em todas as áreas. E o engenheiro civil não é diferente. Então, se nós não nos unirmos para desenvolver um papel de representatividade, de buscar o melhor para a classe de engenharia, a gente vai ficando para trás. A gente sempre falou aqui no podcast justamente sobre essa vida ativa do engenheiro, né? O engenheiro, ele conhece seus amigos, tem os seus colegas engenheiros, geralmente marcam de sair, tomar um chopp, não sei o que lá, mas não falam sobre o trabalho. Sobre a engenharia e aí, si, né? Eu entendo que a associação é um ambiente para se falar sobre o trabalho, para se discutir, quais são as dificuldades. Discutir as ideias, os problemas, o futuro. É você poder fazer ali entre seus pares uma avaliação melhor do cenário nacional, do que está acontecendo. Ou seja, né? A gente está falando da Associação de Engenheiros Civis, ou seja, você tem uma confluência das pessoas que tocam obras, que fazem projetos. São vários. Vamos falar dos setores para quem não sabe, porque também muita gente aí que assiste a gente não é obrigatoriamente engenheiro civil, ou está entrando, a gente tem muito público estudante, né? Sim. A engenharia civil, para quem não sabe, envolve a construção civil, que é o que mais emprega, onde está o carro-chefe, mas também tem a parte de estruturas, que aí são obras especiais, né? Que o projeto de sustentação, né? Obra de arte, né? Tem várias. Né? Você tem a parte de mecânica dos solos, que também é super importante, encosta, fundação. No Rio de Janeiro, inclusive, é uma área barragens. Você tem, por exemplo, também a parte de transporte, né, Ed? Porque você trabalha, que tem aí demandas gigantescas, eu acho que é um dos principais problemas urbanos. Que a gente estrada, que eu trabalho. Transporte, estradas, né? Rodovia. Que é esse setor, né? Você tem o meu setor, que é o de saneamento e recursos hídricos, que também está dentro da parte da engenharia civil. Enfim, assim, eu acho que a engenharia civil era tudo que não era militar, né? E aí aí depois, claro, aí foi derivando para algumas outras áreas, né? Na origem todas eram civis, né? Mas eu digo assim, hoje são os grandes eixos, né, profissionais de atuação da engenharia civil. E aí, então, quando a gente fala disso, a gente fala dos profissionais que movimentam um dos principais mercados econômicos do estado do Rio de Janeiro, né? Que mais gera emprego. Do Brasil, né? E que dá um retorno muito grande, não só de emprego e trabalho para quem é direto e indireto, mas principalmente que dá um retorno muito grande à sociedade. Sim. Porque a gente fala de habitação,
a gente fala de rodovia, a gente fala de saneamento Saneamento, básico, cara, de água, esgoto. É a infraestrutura. É a infraestrutura que vai dar conforto, que vai dar capacidade de vida. Exatamente. Então, assim, o engenheiro civil tem um trabalho impacta na saúde, seguro, garantir que, não vai cair uma encosta em cima e matar a pessoa. Se você impacta na saúde das pessoas, você impacta na logística, você impacta na economia, você gera emprego, distribui renda. E assim, é meio que uma locomotiva econômica. É uma força motriz. Né, de qualquer região, né? Sim. Eu fiquei muito impressionado, Alan. Eu tive agora recentemente com a minha família em Portugal. Fiquei muito impressionado com a infraestrutura, com a engenharia civil portuguesa. Sim. As obras de arte. Desenvolveu muito, né? Lá em Lisboa, as obras de arte são impressionantes. Desenvolveu muito. Numa cidade antiga. E foi uma coisa de 30 anos para cá. Sim. Né? Que veio mudando essa realidade de Portugal, 30 e poucos anos para cá. E assim, em grande parte, hoje, a realidade que é Portugal, que é hoje, vamos dizer assim, o ponto de fuga dos brasileiros, né? O portal de entrada hoje os brasileiros estão tudo saindo do Brasil. O colonialismo ao contrário, revés. Né? Porque o que tem de brasileiro em Portugal é brincadeira. Sim, e a influência cultural brasileira em Portugal é gigantesca, né? Então, assim, o colonialismo e revés. Então, lá os pais têm dificuldade com as crianças que assistem Lucas Neto e tem sotaque carioca. Lucas Neto, aí, você tem show de humor, você tem as novelas brasileiras. E aí os pais brigam com os filhos porque o filho tá tendo um sotaque do Brasil. Isso é um choque cultural, né? Então, por isso que eu falo assim, mas uma coisa que me impressionou muito, assim, vamos pegar o estado hoje que tem a melhor infraestrutura do Brasil. São Paulo. Cara, Portugal inteira dá um banho em São Paulo. Um banho em estrada, em capacidade de habitação, em saneamento. Quer dizer, o estado mais rico do nosso país, onde está a locomotiva, a pujança, assim, mas não dá para comparar com o que é a infraestrutura portuguesa. A construção civil ainda depende muito do envolvimento do governo. Sim, do setor público. Se o setor público, né, os governos em todas as esferas, não investirem pesado na construção civil e na infraestrutura em geral, ela começa a minguar. Mas sabe o que me falaram lá? Isso que lá é investimento externo. Privado, né? Imagino que que faz muita coisa. Como é que é o esquema lá? Acho que Luxemburgo. Privado, né? Você faz os bancos. Não, tem um banco internacional, Luxemburgo. Como é que funciona lá? Se você chegar com um projeto de engenharia adequado, sim, bom, né? Um bom projeto, e apresentar ao banco, o banco financia na hora a obra. Caramba. E lá, por exemplo, estrada, tudo é privado, tudo concessão. Caramba, que legal isso. Né? Gente, o que acontece com as habitações lá? A estrada e depois dá para o setor privado. Às vezes é fogo. E você cobra IPVA do motorista. Isso é um negócio, cara, que precisa em algum momento ser discutido mais à luz da problemática. Vou pegar o exemplo do que foi a linha amarela. Você faz né? o trem e depois dá para a linha amarela. Não, você pode até colocar para operar o setor privado se for o caso. O que é um absurdo. Vamos pegar o caso da linha amarela. Eu vou falar aqui porque eu acho que vale a pena essa fala. A linha amarela, quando ela foi construída com parte de recurso público e parte de recurso privado. E para poder financiar o recurso privado, foi dada uma concessão, se não me engano, de 25 anos ao setor privado para poder se remunerar sobre o investimento realizado para a construção. Então, o CAPEX, né, o dinheiro que foi colocado, foi amortizado ao longo do tempo, junto com o custo operacional, naturalmente, da linha amarela, através de um valor de pedágio. Acabou a concessão. E continuou. Manteve o mesmo valor de pedágio. É isso aí. Como é que pode não reduzir o pedágio? O valor do pedágio se manter igual ao que era antes, quando tinha que fazer a remuneração do capital investido pela construção da... Mas na nova licitação, eu falo muito da linha amarela, que a linha amarela ela tem uma jabuticaba específica, né? Ela é uma concessão municipal. E aí, tudo bem, cara, mas olha só... Mas o pedágio diminuiu.
Ele era R$ 7,20, se eu não me engano, agora é R$ 4,00. Desculpa, foi mantido o valor do pedágio originalmente. Aí foi pra justiça, está na justiça hoje sobre um valor que foi lá, deu uma canetada o juiz. Sim. E você não sabe se vai voltar ou não pro valor de 7 ida e volta. Cara, é mais caro que a ponte. Sim. Você quer me dizer que é mais caro manter a linha amarela que a ponte? Tá de brincadeira comigo. São dois estratos complexos ali também, né? Eu não sei, eu não Bicho, sei. E a ponte só tem um sentido. Eu não preciso. Não, sim, é mais caro que a ponte por isso que eu tô falando. Fazendo ida e volta. Eu não preciso nem parar pra fazer conta. Sim. Nem parar pra fazer conta. Você vai me perdoar, cara. Assim, eu não sei nem quem é que é responsável por essa concessão, quem é que regula, como é que opera. Mas é um negócio gritante. Tanto é que o ex-prefeito, quando veio pra reeleição, o mote, a única coisa que ele apresentou foi isso, e foi o que levou ele no segundo turno. É verdade. Isso aí. Entendeu? Porque é gritante essa situação. Enfim, tô trazendo aqui só a problemática. Mas são temas como esse que uma entidade atuante como, por exemplo, a ABANK, junto com o CREA, eu não tiro o meu da reta não, porque eu tô falando aqui, eu não tô agora numa posição de um reclamante aleatório, né? Um engenheiro. Eu tô aqui com uma posição até entendendo a responsabilidade do meu cargo. Eu vi que o Edson ficou olhando aqui. Porra, Miguel, tem certeza que você vai falar isso? Não, mas eu falo, já falava antes e falo. E não só isso, a BANK também tem, por exemplo, discussões sobre o salário do engenheiro civil. Claro, a remuneração. Mas eu vou ficar no ponto da defesa do setor como um todo, né? Que repercute muito forte até com a sociedade. Sim. O que eu vejo, né? É assim, quando você consegue chegar com uma infraestrutura de saneamento para a população, você despolui uma Baía de Guanabara da vida. A população mais carente ganho. Claro, com certeza. Não, e assim, a posição de autoridade que a BANK traz para dentro de debates públicos, que aí a gente falando sobre o potencial da BANK, que poderia estar fazendo processos decisórios dentro do governo, dentro das prefeituras e etc., porque é uma instituição que reúne, como a gente estava falando, a força responsável pelo planejamento, responsável pela execução, responsável pela manutenção de todas as obras que existem aqui. Tem um acervo de conhecimento ali. Eu vou fazer um apontamento aqui de uma visão que eu tenho com relação a esses pontos que a gente estava discutindo aqui. Eu acho que o engenheiro em si, eu até hoje não consegui entender os motivos claramente assim. Se vocês tiverem uma visão, me ajudem. Nós temos um envolvimento como categoria, como classe, um envolvimento político-partidário muito pequeno. Sim. Isso também tem esse problema. Quase nenhum. Não tem nenhum vereador na Câmara Municipal hoje. Nós não elegemos representantes da nossa classe. Nós temos lá, em todas as esferas, nós temos engenheiros, às vezes exercendo, ocupando algum cargo público, mas que não foi eleito pela classe. Não, aí que não é mesmo. Entendeu? Então, com isso, a gente perde muito. Perde o poder decisório. Perde. E se enfraquece enquanto categoria. Porque quando você vai colocar essas questões que muitas vezes precisa ser decidido lá, seja no Congresso, seja na Câmara e tal, são decisões políticas. Claro. Você não tem um representante que realmente pega aquilo, bote embaixo do braço e fala, não, isso aqui é essa causa é minha. Isso aqui compra a ideia. É nosso. Então você tem que ficar barganhando, batendo de porta em porta. Eu particularmente acho esse do pedágio hoje uma coisa assombrosa. Sim. Mas e aí? Como é que se faz? Tá rindo aí, Edson? Tá legiando em causa própria, não, né? Não, é porque eu tenho liberdade poética pra falar de saneamento. Ele tem pra falar de transporte. Eu acho assombroso. Sim. Às vezes eu fico assim, chocado com algumas situações que a gente vê no dia a dia, né? Eu acho que a engenharia civil, ela tem um déficit no Brasil, mas eu vou ficar mais preso aqui no Rio de Janeiro, assim, gigantesco.
Sim. Começando pela questão da habitação, que talvez seja assim, um grande desafio urbano que a gente tem, porque toda a problemática social está envolvida com a questão habitacional, e aí eu estou falando especificamente da questão das favelas. Sim. Né? Ali você não consegue chegar com nada, você não consegue dar a dignidade de uma acessibilidade, de um saneamento. Porque o poder público é tímido nessa situação. Ele é ausente, né? Ele é ausente. Aí as pessoas têm que dar um jeito. Sim. E aí entra um poder paralelo para suportar esse jeito. Inclusive, houve até alguns documentários colocando aí na imprensa de obras não pequenas, tá? Obras de ponte, limpeza de rios, feito pelo poder paralelo. E aí, claro. Não, e aí você vê assim, no caso do nosso civil, conselho. Eles atuam a livre, né? Você vê o caso do nosso conselho. Como é que a gente consegue ter uma atuação para ver daqui? Isso é um exercício legal da profissão. Você viu o Rio das Pedras, a problemática que é da ocupação. Né? Museu e tal. Isso. Como é que a gente consegue? Primeira coisa que precisa fazer: um exercício ilegal da profissão tem que ser tipificado como um crime. Que nem é o médico. Perfeito. Que nem é o médico. Até porque o médico, quando tem um exercício ilegal, a ação dele ele é individualizada. É um paciente, outro paciente, outro paciente. No caso da engenharia civil, ela é coletiva. Perfeito. Só Deus sabe o grau de impacto que aquilo pode fazer. Direto, indiretamente, ou até às vezes assim, ao longo prazo, que não se enxerga. Então, é gravíssimo, né, quando a gente está falando do exercício legal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é um ponto que é mais complexo, que é a omissão da presença do Estado e o impacto que isso gera no nosso setor. Então, é fundamental essa estratégia que envolve profundamente soluções de engenharia. E aí, na ausência de profissionais do nosso setor na tomada de decisão, cria um espaço para achismos na hora de tomar uma decisão que deveria ser técnica. Claro. Exatamente. Então, quando está num poder legislativo, né, quando vai se discutir lá o plano diretor urbano, por exemplo, não tem um técnico da área de engenharia. Não tem. As entidades, os plano não diretor são convidados para isso. Não são convidados. Mas também é uma omissão nossa, sabe? também. É um vácuo que nós deixamos. Eu vejo. Uma das coisas que a gente começou a resgatar agora no CREA é a participação desses espaços. Então, por exemplo, agora a gente está no Conselho das Cidades, né, do IPP. Extremamente importante. O CREA está ocupando essa posição. Não estava. Perfeito. A gente voltou para o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Olha isso. Agora estamos com assento, o CREA também, que também não estava, que aí também ainda tem essa discussão que a gente não pautou aqui, que é a discussão ambiental. Sim. Que faz parte da engenharia civil também. Tá na mesma área, são engenharias separadas, né? Mas está na mesma área, né? na área de atuação, Existe né? uma sobreposição de ações ali entre o engenheiro ambiental e o civil. Aí o cara vai trazer o presidente da engenharia ambiental aqui salve Diego, da Associação dos Engenheiros Ambientais, e vai ver a discussão que isso vai dar, que é a questão da atribuição profissional do CREA. Mas não vou falar disso não, que a última vez que eu falei, eu parei na ética lá do CREA como candidato. O EIA-REMA, por exemplo, o engenheiro civil tem a prerrogativa de fazer. Meu amigo, vamos... Deixa eu perguntar para bem. Mas olha só, mas é uma discussão mais porque profunda. depende muito, isso é muito subjetivo na minha avaliação, porque depende muito do engenheiro civil. Você acha que o engenheiro... do CREA, ele que não, mas eu já falei vai isso. Vai bater isso lá. Eu sei, vai bater na Câmara, que é onde vai fazer a avaliação sobre isso, tá? Provavelmente na Câmara vai até aprovar o que você está falando. Mas o que eu tô colocando é assim, você acha que um cara que está acostumado, por exemplo, a fazer... Né, vamos pegar o seu caso mesmo, Alan. Pode pegar até o meu também, mas como eu tenho um pezinho na área de ambiental, é um pouco diferente. Mas está acostumado a tocar obra de estrada. Aí fala assim, pô, Alan, faz aqui um EIA-REMA. De acordo com o CREA, você pode fazer, porque você está habilitado para fazer. Sim. Não é da perereca que você tá diminuindo a relevância do estudo de impacto ambiental. Eu estou usando exemplo. Mas pera lá. Não. Mas eu estou dizendo assim, sua especialidade é uma área, você trabalha numa área, é o que você está aprofundado e tem experiência profissional. Aí o CREA, mas se você quiser fazer outro, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas você sabe que você não é a sua especialidade, você não vai fazer. Mas se um cara quiser vender assinatura
assinatura? Ele pode. Nada O implica. CREA permite. Sim, é entre ser e poder. Você tá entendendo? É isso que eu tô falando. Então, assim, tá errado. Na minha visão, tá errado. Porque a gente não tá se prendendo na questão da qualidade daquilo que tá sendo entregue, sobre a competência dele. Tá só sobre a permissibilidade. Se é permitido ou não. Ou não. Sim. Não. Entendeu? Eu acho que há espaço para todo mundo. Eu acho que o engenheiro civil, por exemplo, no meu caso, a gente trabalha muito em conjunto, tanto com o engenheiro ambiental quanto o engenheiro florestal. Claro, isso né? aí, perfeito. Por exemplo, a gente fazendo uma obra hoje, nós estamos tocando uma obra do Estado lá em Paracambi, né, na Serra de Paracambi. Que teve o problema das chuvas muito fortes no início do ano. Exatamente, que desceu a serra toda. Que é outro assunto que a gente podia abordar aqui, que é a questão climática. Eventos extremos. Isso, inclusive, isso é uma visão que o engenheiro do futuro ele tem que ter. Entendeu? As mudanças climáticas vão alterar muito nossos projetos, nossa concepção de construção, tudo isso. Então, assim, voltando, dentro das nossas obras civis, a gente vai trabalhar com o engenheiro ambiental tranquilamente. Lá é uma APA, nós estamos numa serra, tem uma APA lá. Sim. Então, quer dizer, nós temos em costa muitos geólogos trabalhando em conjunto. Sim. E nós só podemos fazer. Inclusive, fazer uma menção, já que contenção. Mas por E essa multidisciplinaridade. Agora tocou no coração dele que a irmã dele é geóloga. Inclusive, fazer uma menção à minha irmã geóloga, que recebeu o título agora de engenheira geóloga, né? Tá aprovado agora, isso como lei, né? É uma novidade. A gente podia trazer um representante da geologia pra gente poder falar sobre isso. Achei excelente esse tema, acho muito legal. É bacana a gente trazer pra falar sobre isso. É uma mudança Você de lei que foi aprovada agora. Isso aí. Lembrei aqui. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Eu acho que cada um tem o seu espaço, dá para se desenvolver um bom trabalho a bem da sociedade, né? Junto entregar um produto de qualidade, entregar. Miguel, você me permite ser polêmico aqui? Por favor, senão você não tá no podcast. Não, é porque eu fiz uma indagação polêmica pro último convidado aqui, e eu acho que cabe muito ser feito aqui agora pro presidente da Bank. A gente está no meio de uma polêmica de final de escala 6x1, e aí propositura de escala agora pegou 5x2, etc. Pegou na conjuntura aí. E aí eu fiz a última convidada eu comecei com o pé no peito, e eu falei assim, não, vamos devagar, e daqui a pouco, como eu tô de co-host, eu vou ficar calmo aqui. Mas assim, dentro da sua avaliação, a tua experiência dentro da engenharia civil, e aí à frente da instituição, o que você vê de impacto que poderia gerar para a construção civil uma mudança no regramento de escala que impedisse aí uma escala 44 hoje que é feita? Isso tem um impacto muito relevante? Não tem? Vai se adequar? O que você avalia sobre isso? Tem, com certeza. Até porque a engenharia civil ela se adequa muito às condições de construção. A gente pode trabalhar à noite, a gente pode trabalhar de madrugada, a gente pode trabalhar de dia. Entendeu? Então nós temos uma flexibilidade muito grande e às vezes dentro de uma mesma obra você tem escalas diferenciadas daquele mesmo pessoal. Entende? Então assim, eu acho que engessar um projeto nesse sentido, de você falar, olha, a partir de agora é isso daí, vai impactar muito. Porque hoje nós já temos uma carga tributária muito grande. Sim. Porque você vai colocar lá. Você vai colocar, por exemplo, a necessidade uma via como a linha vermelha. Nós estamos quase fechando lá a linha vermelha, né? As obras da linha vermelha. O trabalho tem que ser noturno. Sim. Isso. Porque não dá para parar a via durante o dia. Uma rodovia daquela. Nós vimos isso na Avenida Brasil, né? Exato. Então aí, a Avenida Brasil empurraram uma obra de ouro na Avenida Brasil, velho. Você chegava naquele lugar, em Bangu, Realengo, tudo parado. Caos. Entende? Mas quando você joga noturno, você encarece também a obra. Claro. Muito. E você tem que fazer a obra, mobilizar e desmobilizar nos horários noturnos. Nos horários. Nós tivemos um problema umas 2 vezes com uma máquina que no final do dia, já quase 5 horas, que se parava ali entre 4 e tudo para recolher o maquinário. Quando estava 4 e pouco, a máquina bifou no meio da linha vermelha. Nossa Senhora. Entendeu? Então, era uma fresadora enorme.
no meio da linha vermelha, na pista de descida. Não foi aquele dia que a gente estava indo para o aeroporto? Quase que a gente perdeu o voo. Então, caraca, a gente perdeu o voo 6 horas da manhã por causa de uma obra dessa. Eu acho que complicado, cara. Então é complicado. Aí você tem... O trabalho não rende. Pô, deve ter sido esse dia mesmo, né? Caraca, mas isso é uma eventualidade. O problema é a falta de planejamento. São eventualidades que acontecem. Agora, se você coloca aí, você fecha um horário, você fecha uma grade de trabalho, e aí, onde é que isso vai impactar? Isso vai impactar exatamente nos prazos das obras, que vão ser maiores, né? Porque você vai ter que se adequar àquilo, os prazos vão ser maiores. E aí, será que o TCE, os órgãos vão entender esse prazo maior? Vai ter essa flexibilidade? Vai aumentar os contratos? Como é que vai ser com os contratos que estão em andamento? Nossa, isso é um problema que eu não tinha pensado. Claro, isso gera custo. Porque isso Nossa senhora, é verdade. Não só um custo, Você tem reequilíbrio em todos os contratos. É uma readequação, você vai ter que readequar tudo. É um custo. E aí, você joga isso para um país como o nosso, isso vai uma bomba dentro da construção civil. Eu acho que é uma coisa que ainda está se discutindo. Mas deixa eu colocar um ponto. Qual é a visão que eu tenho como engenheiro civil dessa questão? O trabalhador, às vezes, leva 3, 4 horas no transporte, um transporte público de péssima qualidade. Sim. Ele tá ali, apertado, não tem o mínimo de conforto, ele não consegue nem ter o mínimo de dignidade no transporte público. Isso é tão mais importante resolver esse problema. Às vezes a moradia do cara não é uma moradia onde ele consiga ter as condições adequadas de descanso, né, de segurança. Isso é muito mais importante do que essa discussão. O problema é que o político ele quer a solução fácil. Eu vou dar uma canetada. A varinha mágica de resolver. Porque se fosse fácil, todo mundo concordava. Na verdade, o parâmetro é voto, né? Muitas das vezes é quantos votos aquilo gera. Não, tudo bem, beleza. Esse é um outro problema, mas eu estou dizendo assim, na situação, porque não é só essa situação, tem várias situações. Não, a gente dá uma canetada e resolve-se o problema. E não é real. Sim. Isso não é real. Se você for botar numa balança o quanto que a pessoa perde no transporte ao longo da semana... É muito mais que a jornada. Muito mais do que as 4 horas ou as 8 horas que eles estão... Não, e fora o estresse. Né? Aí o que acontece com esse profissional? Ele já chega exausto para trabalhar. Sim. A eficiência dele vai lá para baixo. Eu estava vendo o pessoal falando assim, a jornada no Canadá é 5x2, não é 6x1. Aí eu falo, tudo bem, o Canadá tem um PIB igual ao do Brasil e 1/10 da população. Quer dizer, a eficiência deles... E a infraestrutura? É 10 vezes maior. E a infraestrutura de transporte? Entendeu? Claro, o cara chega no trabalho tranquilo, ele mora numa casa maravilhosa, ele consegue... Em um país que tem ainda um problema climático ali, que é frio pra caramba, neva, não sei o que. Então tem dias que o cara nem consegue trabalhar, porque fica preso na neve e tal, durante o inverno. Tem toda uma diversidade climática e mesmo assim os caras conseguem. Aqui é um país que o que se planta dá, né? Claro. É aquela coisa toda. Quer dizer, uma condição onde você quer comparar um país com toda uma infraestrutura existente, toda uma condição existente, você fala assim, não, mas eu quero copiar o regime. Você fala assim, cara, eu também quero. Óbvio que eu quero, mas para que isso aconteça, é porque a sensação que dá, que eu acho que isso que é a covardia da discussão sobre esse processo. Certo. A situação que dá é assim, mas então se você está falando que é contra, você é contra que a pessoa trabalhe. Não, eu sou a favor que a pessoa possa trabalhar menos. Sim. Totalmente a favor. Sim. Eu acho que tem que ser o 4x3 mesmo, ainda mais se você for casado e tiver filho, que aí, meu irmão... Porque é jornada dupla, você já tem jornada dupla. Porque é um solteiro, né, que nem você, ô Rodrigo. Aí beleza, aí pode trabalhar 6x1, 7x0. Já é sorteiro, meu irmão, já tem a sorte de ser sorteiro. Mas eu tenho que dar atenção à namorada, senão chega em casa e tem substituto. Aí eu reservo entre campo. Ai, meu amigo, às vezes é melhor trabalhar 7x0 mesmo, que nunca toma ciência disso. Não, porque o namoro tá na fase classificatória. Né? Então tem que estar jogando todo jogo. Rapaz, eu já sou titular. A brincadeira à parte, assim, isso é óbvio que é uma piada, né, gente? Brincadeira à parte,
todo mundo é a favor que se trabalhe menos e que possa ser bem remunerado e tenha, né, ali um momento de prazer e de lazer e com a família e até outras atividades correlatas, como, por exemplo, poder estar participando de um trabalho não remunerado, como é o caso à frente de uma associação e tal. Então, ou até você está se qualificando, que também é importante. 100% a favor do... 100% a favor da redução de jornada de trabalho. Agora, aí vem um desafio da engenharia civil, que eu acho que é muito grande, é criar um ambiente propício e favorável, com uma infraestrutura que dê eficiência à produção, né, a produtividade dos profissionais, né, para que você possa, de fato, avançar para esse regime. E esse que eu acho que talvez seja uma bandeira que falta muitas vezes a engenharia civil trazer para mostrar, cara, depende de nós construir um ambiente onde seja possível de fato chegar num regime 5x2, 4x3. Trazer uma visão mais racional para dentro do processo, né? Assim, óbvio que emocionalmente todos somos a favor da diminuição da carga horária. E esse vai ser o nosso objetivo, trabalhar para reduzir a carga horária. Mas existe algumas questões que precisam ser resolvidas para atingir essa meta. Se a gente fizer isso numa canetada, né? Você não pode pegar todo mundo e botar no mesmo balaio. Entendeu? Claro, não. Isso também é verdade. Vão existir. Por exemplo, quem trabalha embarcado, né? Não trabalha 6x1, trabalha 15x15 às vezes. Sim, 15x21, 15x15. Pois é, o cara fica 15 dias direto. Isso, mas isso é um trabalho forte do sindicato e da associação representativa. Mas eu acho que cada setor tinha que ser olhado e visto com carinho. Mas hoje tem essa prerrogativa. O sindicato e os acordos coletivos, eles podem ir além do que prevê a Constituição. A questão em diversos setores do serviço, principalmente, esses sindicatos são fracos. E aí, isso também é um problema. Ou eles são fracos, ou eles estão com um viés distorcido. Eles não estão ali para defender de fato ali os trabalhadores. Eles estão com viés distorcido. Eu acho que isso ocorre, mas o que o Miguel falou, eu vejo até por uma outra ótica, qual é a contrapartida da redução da carga horária? Né? A partir do momento que você reduz, você tem que aumentar. Você tem que dar sua contrapartida, que é o aumento da produtividade. Se você não tem senão é impossível manter a mesma remuneração. Exatamente. Então, assim, quando a gente vê a questão do sindicato... Uma situação como a nossa, como é que a gente faz com o trabalhador? E que é um trabalhador... o salário do trabalhador? E que é um trabalhador... Aí o trabalhador tem que arrumar um outro emprego. É isso. Aí não adiantou nada. Entendeu? A propositura é, como a gente falou, uma canetada. Eu vou tirar um dia de trabalho, mas mantendo o salário que está estabelecido. E a gente trabalha... Mas aí sabe o que vai acontecer? Vai impactar a inflação. Não, é a mesma coisa que ir no Banco Central e falar assim, tá faltando dinheiro, imprime moeda. E aumenta o seu custo social, vai impactar, né? Não. Quando faz isso, o que acontece? Impacta a inflação. Gera inflação. Mas a gente usou como exemplo, contratos de concessão de obras, por exemplo. Você vai ter que fazer uma revisão ou de tempo, e independente, só se você revisar o tempo, você já vai revisar o custo. Porque tem preço de locação de equipamento, etc. Você tem custo administrativo. Indiscutivelmente, você já encarece todos os contratos que estão em execução então, mas no aí que tá, isso também é impactado os próximos também pela nossa produtividade, porque se você tem uma produtividade maior, você poderia ter um equilíbrio de contrato. Onde exato, mas você não tem um controle disso. Aí é uma das questões que eu levanto. A gente tem uma balança, produtividade e tempo de trabalho. Sim. A gente é um dos países com maior carga horária de trabalho do mundo. A gente está ali, eu acho que, se eu não me engano, em 6º lugar no mundo, segundo uma pesquisa lá da OCDE. Então, assim, de fato, trabalhamos muito. Agora, qual é a capacidade nossa de entrega? Não deve estar boa, porque se for comparar com o PIB, por exemplo, um indicador desse, claramente você vai ver que vai lá para baixo essa produtividade. Eu acho que vai depender muito do setor. A gente está falando de média, a gente está falando de média nacional. Da média eu nem sei se você for pegar a população como um todo, né, se a gente está realmente nesse impacto aí, nesse dado aí. Talvez só aqueles que estão trabalhando. Isso também é difícil comparar maçã com tomate, né? Tem que dar uma olhada, porque estatística é a arte de torturar os números até eles confessarem. Mas eu digo o seguinte,
A gente está buscando uma redução de carga horária já com uma inferência de que isso vai melhorar a produtividade. Mas com qual indicador? O que a gente vai almejar? O que melhora a produtividade? Isso é indiscutível. Tem coisas que são indiscutíveis. Tipo assim, qual é o PIB do país? Isso é indiscutível. Sim. Qual é a população do país? É indiscutível. Pode ter um errozinho para cá ou para lá. Na metodologia de cálculo, mas a ordem de grandeza a gente sabe que é indiscutível. O que é indiscutível? Meu amigo, um cara que leva metade do tempo de transporte e tem qualidade no transporte, ele indiscutivelmente vai produzir melhor. Indiscutível. Se ele conseguir se transportar sentado, com uma climatização razoável e de repente até dormindo no transporte para poder chegar até o seu ambiente de trabalho, este cara vai produzir mais. Contra outro que leva o dobro do tempo, apertado, com calor, ainda corre o risco de ser assaltado, está sob estresse de adrenalina, o tempo todo alerta, porque sabe que pode ser assaltado num transporte como esse, não tem como, é humanamente impossível esse cidadão médio produzir mais do que o outro. Não tem como. Mas não é só mais. É mais ou melhor. É porque a gente está falando de setores de serviço que às vezes não impacta o volume de trabalho que ele vai fazer, mas impacta na qualidade de trabalho. Só que como é que eu consigo mensurar isso? Então, vou dar um exemplo. Um telefonista. O cara vai atender o mesmo número de telefone se tiver aqui ou aqui. Só que de um lado ele vai resolver mais problemas. Do outro ele vai criar discussões, vai estar estressante, etc. Óbvio que isso impacta. O que eu estou dizendo é que não necessariamente impacta no volume de entrega. Mas às vezes na qualidade. E é um indicador difícil de avaliar. Você me desculpa, até um telefonista, o cara vai ligar aqui, meu amigo, o cara não vai conseguir responder. Sim. O cara tá cansado. E quando você vê hoje... Mas vamos lá, a gente está falando de uma escala de 6/1 e diminui para uma de 5/2. Ou seja, eu retiro um dia de atendimento de telefone, ou eu vou trazer, eu retiro um dia e eu aumento a eficiência. Mas a gente não está falando isso. Eu estou falando que a melhor forma de se aumentar a produtividade desse cara... Aumentar a produtividade dele é criar condições de ambiente. Com certeza. Com infraestrutura que permita que quando ele chegue no local de trabalho, ele possa de fato performar. Sim. E aí, quando ele começa a performar muito, aí é possível que você pense, cara, eu não preciso de 6 dias trabalhando, posso produzir a mesma coisa com 5 dias. Exato. Não, beleza, mas eu quero trabalhar 6. Okay. Tudo bem, aí você é remunerado a mais. Sim. Então vai pagar como essa remuneração? Vai pagar hora extra? Não vai pagar hora extra? Outra discussão. Essa é uma discussão até que eu acho justa, eu não acho tão ruim não, sabe? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a discussão não se dá sobre vamos reduzir a jornada de trabalho e pagar a hora extra. Eu acho que esse não é o primeiro local. É até uma discussão boa, tá? Sim. Mas o primeiro local não dá para a gente considerar que um país como o nosso, com um déficit tão grande, o problema principal seja esse, com toda sinceridade. Porque o que vai acontecer é isso que a gente falou. Vai gerar um realinhamento contratual de um monte de coisa, vai acabar gerando inflação. Na prática é o que vai acontecer. Né? E aí quem é que mais sofre com a inflação? O povo, que paga o povo. Claro. Porque sente aonde? No supermercado. Se vai chegar lá, tá o azeite R$50. Vai sentir o azeite em 5 anos... multiplicou por 2,5 vezes o valor da garrafa. Então, é um trade-off que o Estado quer estabelecer em cima da pessoa, porque a partir do momento que ele reduz isso, ele necessariamente está aumentando o custo de vida do cidadão. Necessariamente está vendo, porque se a gente gera uma inflação, eu vou aumentar a cesta básica, o preço, eu vou aumentar. Então, o Estado ele assume uma decisão em cima da vida da pessoa para dizer assim, agora, a partir de agora, você vai trabalhar menos e vai pagar mais. Sim. Porque é basicamente isso. E assim, eu acho que é uma discussão polêmica que a gente está puxando aqui, a gente está um pouco... Foi mal agora. Eu acho válido. Porque eu acho que essa discussão ela começa genérica, mas a gente pode trazer ela para o âmbito da Constituição Civil, da engenharia civil. Você pega o próprio trabalhador médio da Constituição Civil. Né? Certo. É um trabalhador massivamente de baixa qualificação profissional, não tem muito estudo. É um retrato. As nossas práticas elas são praticamente artesanais, é pouco mecanizada. O quanto você criar modelos de ensino como o próprio Senai, oferecendo cursos, muito, né? Que já está mudando, poderia melhorar. Hoje são muito mais qualificados que você poderia melhorar os índices. Porque a gente pega, de forma geral, isso é de conhecimento público, o mestre de obras hoje é o cara que foi servente há 30 anos atrás. Mas o que atestou que ele é um mestre de obras, que o que ele faz há 30 anos tem qualidade? Ele simplesmente pode ser um replicador do serviço. Entendeu? Aí você pega hoje em dia o cara que
está fazendo um curso de eletricista, um cara que está fazendo um curso de pedreiro, como se porque a mão de obra qualificada dentro da construção civil é uma mão de obra que tá em falta, né? Sim, a gente não tem soldador suficiente, a gente não tem marceneiro suficiente. A gente não tem servente suficiente. Mas isso não é porque nós estamos em falta, é porque houve uma migração muito grande, claro, né, de trabalhadores da área de construção civil, a pessoa tem que sobreviver. Sim. Que saíram da área de construção civil e foram para outras áreas. Por quê? Porque caiu a oportunidade e a oferta de emprego dentro da área, porque a construção civil passou é importante a gente falar. Um excesso muito grande. Entrou em crise. Nós tivemos um problema muito grande. Mas, de contrapartida, eu vejo que os trabalhadores que estão chegando na construção civil hoje chegam muito mais qualificados. Porque hoje nós temos muito mais escolas de qualificação, né? Então, mas eu não digo isso vaga de empregos é maior, é muito grande, então você tem que mostrar um diferencial. Então, mas eu não digo isso para o engenheiro ou para o técnico. Não, eu digo isso para o pedreiro, para o servente. Eu estou falando para lá, para a ponta. Para a base, para o chão da fábrica. Eu estou vendo isso. Hoje, quando eu contrato um armador, ele vem, um carpinteiro de forma, ele vem com curso. É um cenário que você está vendo isso. E quanto está ganhando alguém que está na ponta? Isso. Servente é R$ 1.800. Hoje com descontos é R$ 1.500. Pois é, aí o cara vai ser entregador de iFood, ele consegue ter flexibilidade de horário. Se ele quiser trabalhar mais, ele trabalha mais. Se ele quiser trabalhar menos, ele trabalha menos. Perto da casa dele, ou no local que ele escolhe. E ele consegue ganhar mais do que isso. É isso. Aí você pega um profissional, um pedreiro, um pouquinho mais. Aí eu falo assim, o que está acontecendo com o nosso sistema? A gente está com alguma coisa errada. Você não concorda comigo? É a história do Uber e do engenheiro civil. O cara se forma em engenheiro civil, aí ganha lá R$7.000. Aí, às vezes, o cara no Uber consegue fazer R$5.000. No Uber. Porque ele é chefe dele, ele faz escala de horário. 10 vezes menor do que... Entendeu? Aí acho que às vezes o cara opta, então vou ser Uber. Que é um drama, porque imagina, o cara investiu um dinheiro para poder se formar um tempão. Porque eu não estou aqui desmerecendo quem dirige Uber, não é isso. Sim. Eu estou dizendo, você faz um investimento de formação, você cria, né? Expectativas frustradas. Um monte de situação, e aí você, não é possível que nós precisamos revisar esse conceito, né? De mercado de ambiente, para poder ter, né, ainda mais num país que tem uma necessidade tão grande de obras a serem feitas. Porque se fosse um país com uma infraestrutura consolidada, sim, aí beleza, aí até entendo, assim, não precisa de tanto engenheiro, não sei o que, quem vai é por vocação. E aí já sabe, você não vai ter um salário tão alto mesmo. Você está indo por vocação. Vai ter uma vida digna, mas digna, mas por vocação. Muito pequeno para o país em desenvolvimento. Claro. Muito pequeno. Em 2012, nós tivemos um boom da construção civil. Entre 2012 até perto de 2014 ali. Os programas de incentivo nacionais, etc. Foi um boom. E também todo mundo estava preocupado com a falta de engenheiro. Isso. Preocupado com a falta de engenheiro, porque nós nessa época, os engenheiros portugueses estavam vindo para o Brasil trabalhar aqui. Isso é verdade. Tanto é que o convênio... Parecia que era uma torre de Babel ali. Tanto é que o convênio Brasil-Portugal de cooperação de engenharia se dá nessa época. Nesse período. Curioso isso, né? Numa época em que os engenheiros queriam trabalhar aqui no Brasil. Hoje, eu assino, meu amigo, dezenas semanais de engenheiros do Rio de Janeiro que estão pedindo registro para trabalhar. Não suspende, não. Ele pede a equivalência de registro, visto, junto à Ordem dos Engenheiros de Portugal. Existe esse convênio, mas todo dia chega lá... Sempre, numa semana, sempre uma dezena, de assinatura. Algumas centenas de engenheiros foram exportados do estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro para Portugal esse ano, desde que eu virei presidente. Na verdade, nós éramos a oferta, né? E sabe, e sabe qual é o grande problema? Muitos deles, por exemplo, foram formados em universidade pública, como é o meu caso, financiado com dinheiro público, para poder
está dando retorno à sociedade aqui, que precisa de demandas profissionais da área, e na verdade estão sendo, né, esse investimento feito pelo dinheiro público. Né, pelo exterior. E, assim, eu não estou julgando o cara, não, porque eu também acho que às vezes ele tem os motivos dele da individualidade, mas eu digo como estratégia de nação, a gente não tem capacidade de atração. De reter. Perdemos muito, né? Estamos perdendo um recurso importante humano. Investimos. Muitos jovens indo embora. Muitos profissionais que são até financiados nos fundos estudantis e tal. Também é a mesma coisa, que tem crédito subsidiado, que tem uma lógica semelhante. Então, assim, é muito triste isso. O Canadá tem feito muito isso, tem levado muito engenheiro. O Canadá é um polo atrativo. Está levando muito engenheiro para lá. A gente não tem convênio com o Canadá. Se tivesse, explodir de assinatura lá. Eu sei que tá cheio de chinês lá. Sim, mas tem ido tem muito chinês lá. É mesmo? Muito chinês. Para a Espanha tem ido muita gente. Caramba, eu não sabia disso, não. E outra questão que é até polêmica, que eu acho que influencia também, tá crescendo muito. Foi o que houve nos últimos 8 anos, né? Que a questão do desmonte de algumas grandes empresas, como a Odebrecht, por fatores externos como corrupção. Isso também prejudicou muito. Também, eu teve um corte meu aí falando sobre isso, que até teve um bom engajamento nas redes sociais, né? Que eu falava do impacto, né, Alan? Até queria ouvir isso, da Lava Jato, sobre a parte da engenharia civil, não querendo aqui salvaguardar a corrupção, que a gente sabe que teve, está provado aí e tal, mas sobre o setor, porque a gente passou a ser... Eu acho que as empresas não podiam ser... Não só isso, o impacto sobre o profissional querer, sobre o jovem querer ser engenheiro. Porque houve um desmonte, né? Cara, hoje você tem vaga de engenharia sobrando nas universidades. Sim. Em todas as universidades. Eu não sabia. Inclusive as universidades particulares também. Não, nas públicas. Nas públicas. E nas particulares. Nas particulares os cursos estão fechando. Porque não dá o número de... Não dá. Quórum mínimo. Tem um monte de cursos fechando de engenharia. E o êxodo também é imenso. Quando, na verdade, nessa época que nós falávamos ali, cara, a quantidade de pedido de curso. Você falou 2010, 2011, até 14 ali, a quantidade de pedido de cursos, de novos cursos na área de engenharia para o MEC era enorme. Não, eu lembro nessa época, eu estava na faculdade ainda, 2009, 2010. A engenharia civil era a nota de corte mais alta da UFRJ. Mais alta do que medicina, mais alta do que direito, mais alta do que a engenharia civil. Que oferta um número de tá totalmente atrelada à expectativa profissional. Sim. E aí... lá na UFRJ, na época, eram 160 alunos por ano, se eu não me engano, que ingressavam. Aí, por exemplo, você pegava engenharia de produção, era 50, engenharia de petróleo, 25. E aí tiveram anos onde a engenharia civil, por mais que tivesse essa quantidade muito maior que as outras engenharias, de oferta maior do que medicina, tudo, ela era a maior nota de corte, ou seja, a procura era enorme quando a gente estava falando disso. Então, e aí quando a gente viu logo depois, né, com o desmonte das principais empresas, eu acho que isso explodiu a pirâmide, porque você pega empresas grandes como a Odebrecht... Nós temos obras até hoje inacabadas. Eu acho que não é só isso, você desmontou... na verdade, essas grandes empresas que detinham um grande conhecimento técnico mesmo, né? E quando você pegou e explodiu essas empresas, o que aconteceu? Elas foram decaindo e forçando a base. E quem estava no piso mesmo, as pequenas empresas, eles quebraram. O gotejamento, né? Exatamente. Tem uma coisa que é uma crueldade, que aí você pega um cara que passou, fez lá o túnel, aqui vou pegar no Rio de Janeiro, fez o túnel Marcelo Alencar, foi responsável técnico, foi responsável técnico pelo túnel do 450 anos na cidade, foi responsável técnico pelo do Joá, lá do elevado. O cara que é extremamente... do Joá não, da Grota Funda. Um cara extremamente especializado num tipo de construção, por exemplo, túnel, né? Sim. E aí você zera o mercado. Fala assim, ó, se vira aí. Aí esse cara fala assim, cara... E agora? Vou trabalhar de trade. E aí não volta, porque se dá bem lá. Não, mas eu tô dizendo assim, pode até se dar bem financeiramente, mas veja bem, esse cara, ele era uma frustração fundamental para o desenvolvimento urbano. Vai dizer para mim que não precisa fazer túnel no Brasil. E não é só desenvolvimento urbano. Aí esse cara, para poder... mas assim, fundamental a manutenção desse cara na área de especialidade dele. Foi investido bilhões de reais para
não só a realização, mas para a própria formação desse corpo profissional. E aí, de repente, você pega esse... E tem um tempo de amadurecimento para esse cara poder produzir. Aí você pega esse cara e fala assim, não, agora eu vou jogar ele para mercado financeiro. Que, com todo respeito a quem trabalha no mercado financeiro, não produz um pingo de nada. É especulativo. Vai um monte. Você não gera emprego, você não gera... É especulação. É só especulação. Com todo respeito a quem esteja... Com todo respeito a quem está no mercado financeiro... Sua função é especulativa, no máximo uma parte social ali, quando emprestam um dinheiro subsidiado, alguma coisa assim, mas pragmaticamente falando, né, é essencialmente mais especulativo. E não estou diminuindo a importância, porque hoje a viabilidade praticamente de qualquer obra e qualquer serviço de engenharia vem da parte econômica financeira. Né? Mas eu sei tanto da relevância que me gera até uma frustração. Passa a ser mais importante do que o resto. Exato. Né? É que nem a minha implicância com a parte da advocacia. Quando é mais importante a discussão jurídica, quando questões técnicas, que deveriam ser definições técnicas, pela incapacidade do setor técnico de se resolver, vira jurídico. Demanda para o jurídico que o cara lá e dá uma canetada, sabe Deus com que princípio para tomar uma decisão. Né? É o juiz virando engenheiro. Não, e o juiz decidindo um assunto que ele não tem capacidade de decidir. Sim. Que ele não tem conhecimento para decidir. Aí, às vezes, ele vai lá e fala assim, não, então vou chamar um perito aqui para... Aí um cara, do nada, que também muitas vezes nem tem essa... Está envolvido dentro daquela... Esse conhecimento do conhecimento aprofundado daquela área, vira a opinião técnica do juiz que vai decidir, às vezes, coisas assim, gente. Assim... extremamente relevante para o desenvolvimento do setor. Isso tudo porque o nosso setor não tem capacidade de se apresentar como, aí bem colocou o Alan aqui na fala dele, né, como uma liderança na discussão do setor. Isso é uma coisa que a gente tem buscado mudar muito, né? Isso tem muito a ver com a questão de comunicação. O engenheiro, em geral, ele é extremamente averso a comunicar. Isso que a gente está fazendo aqui, esse podcast, na visão antepassada, assim, pra que isso? Vai tomar um chopp, porra. Não é nem isso. O cara fala assim, tá querendo aparecer. É verdade. E quando, na verdade... E quanto mais você se discute o assunto, quanto mais discute a profissão, né, você vai ganhando outros viés, né, vai crescendo. Você vai trazendo... você não concorda comigo que você sai aqui hoje? Pelo menos cada episódio de podcast que eu tenho oportunidade de me fazer, cada hora tá cada vez menos em virtude da presença do CREA, mas... Sim. Você não sai, assim, mais ciente da realidade? Claro. A gente falava muito isso, assim, pô, isso aqui é maravilhoso. Né? A gente sempre vem em podcast, conhece pessoas novas, consegue trocar ideias, pensar sobre questões novas. Isso aí é muito bacana. Sim. Não, e a gente provoca, assim, eu acho que os podcasts, eles têm discussões. Ele tem um papel na vida das pessoas, assim, eu, por conta do podcast, por conta da minha companheira Stephanie aí, que me viciou em podcasts, eu tenho assistido muito, eu tenho consumido muito podcast. Nossa, futuro papai. E podcast, ele é informativo, mas mais do que informativo, cara, ele é um instrumento de raciocínio. A gente perdeu os locais de raciocínio, porque a gente fica se envolvendo em bolhas de autoafirmação. E o podcast, ele suscita de volta as dúvidas. É um indutor de discussão. Então, assim, quando a pessoa tem o nosso ouvinte está aqui acompanhando essa discussão, a gente não precisa dizer aqui o que é certo e o que é errado. Não, a gente só precisa trazer questionamentos. Nossas opiniões. Porque isso está lá. Fazer o outro pensar. Exatamente, a respeito, né? Exatamente. Está exercendo o pensar, né? Que eu acho que isso está. Eu não, Descartes diz. Penso logo existe, né? Não foi Descartes? Acho que não é Descartes, não. Agora bota aí no chat GPT, mas eu acho que é Sócrates. Não. Vou procurar. Vou procurar. Eu vou fazer uma pergunta pro Alan. Agora eu fiquei em dúvida. Porque a última de filósofos eu acho que o Sócrates tá certo. Não, o Sócrates 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 não, esse é Lavoisier. Sei que nada sei. Pode ser. Essa vou fazer uma pergunta. Essa eu não sei. Não, eu acho que é esse. Vou fazer uma pergunta pro Alan. Alan, você como servidor público, né, já há alguns anos, inclusive fomos colegas de órgão, né, trabalhamos juntos.
O DK é interessante que desculpa, que a filosofia dele é a base toda da metodologia cartesiana. Que é a lógica toda do engenheiro. Não, né? eu ia falar sobre isso, assim, é engraçado que a gente está falando sobre suscitar discussões. Que agora você foi buscar uma parte da minha mente que estava adormecendo aqui, né? E assim, o DK é interessantíssimo, diga-se de passagem. Talvez um dos mais interessantes de ser lido. Um dos mais interessantes de ser lido. Não, quando você for buscar lá atrás, os filósofos eram os engenheiros da época. Matemáticos. Então você vai trazer Lavoisier, que traz a lei de nada se cria, nada tudo se transforma. Você traz Arquimedes, que é da alavanca, você traz o Descartes. Arquimedes é o patrono aí da hidráulica. Então, assim, você tem os filósofos eram os engenheiros. Eu não concordo. O Arquimedes é o responsável pela alavanca, aí dá certo. Mas pra mim, o grande tchan do Arquimedes é o empuxo. Sim. Que é o da hidráulica. Mas é isso que eu digo, assim, quem definia, quem questionava a lógica física era quem questionava também a lógica filosófica. E os engenheiros se afastaram desse questionamento. Pois é, isso é uma reflexão interessante. Exato. Mas não só na filosófica, mas até nos processos decisórios. Uma coisa interessante, o pessoal fala muito da China, né? A China é uma potência econômica hoje, não sei o quê, um país desenvolvimentista e tal. Na China, os principais tomadores de decisão são engenheiros. Os ministros, a maior parte da composição do ministério da China são engenheiros. Agora deu uma diminuída nisso, já foi bem mais até. Sim, agora está mais equilibrado. Estão ocidentalizando. Estão ocidentalizando. É por isso que diminuiu o crescimento econômico deles. Não, mas assim, brincadeira à parte, eu até acho que também tem que ser mais equilibrado, porque é bom você ter gente humanas, você ter que é outra forma, muitas vezes são outras formas de enxergar o mundo mesmo, são outras lentes disciplinar, né? que é fundamental para você não sair segmentando uma direção, às vezes num caminho errado, mas que falta no país no que nós vivemos, no Brasil. Mente pensante. Cara, um choque de engenharia, vamos dizer. E de engenharia civil. Tô errado, Alain? Não, tá certo. Civilize-se. Tá certo. Engenheire-se e civilize-se. Que isso, hein? Vamos criar um slogan pra bem. Vou te fazer uma pergunta, Alain. Você, como servidor público, já está há alguns anos aí, né? Como engenheiro de estradas. E também fiscal de contratos, que hoje é muito difícil no Brasil, né? Ser fiscal de contratos é muito difícil, principalmente na engenharia. Cara, conta da tua experiência, o que você tem visto nesses últimos anos aí, nessa tua experiência de vida pública. O que pode contar. O que você pode contar. Porque realmente não é fácil, né? Não é fácil. O seu ramo é muito difícil, as estradas é muito difícil, a gente sabe que impacta na vida das pessoas, no custo de vida, impacta também na quantidade de votos de um político, porque asfalto dá voto, e você gerindo contratos, às vezes o serviço público não paga tão bem, é um estresse grande, mas você está aí sobrevivendo. Então, o que você puder contar, é importante ressaltar, né? Não tem nada de... A vida de um engenheiro civil como servidor do Estado. Eu só acho o seguinte... E gestor de contratos. A gente estava discutindo, eu estava viajando aqui com a filosofia, né? de Miguel. Engenheiros e civilizes. Porque realmente essa questão da tomada de decisão, né, nós passamos por isso, claro, dentro da área pública. Você está na ponta ali, tocando obras e projetos e outras coisas mais, mas as decisões, às vezes, são políticas. Sim. Né? E são tomadas por pessoas que, às vezes, não detêm o conhecimento da área de engenharia. Normalmente. E quem questiona a sua decisão também não é técnico. Não é técnico. Ele tem a caneta e às vezes é um advogado. Geralmente ali numa sinuca de bico, e às vezes são obras que são startadas a princípio quase que desnecessárias, enquanto outras que poderiam ser realizadas ali, que tivessem
um cunho social muito maior são deixadas de lado, de escanteio, por motivos outros. Então, assim, a gente vê isso tudo acontecer dentro das oficinas. Isso é algo que a gente já comentou em outros podcasts nossos aqui, sobre a presença de advogados em posições de tomada de decisão da gestão pública em vez de engenheiros. Não estou dizendo é importante até a participação, né? Eu não estou dizendo quem é melhor, quem é pior. A diferença, assim, um advogado, quando ele toma uma decisão, ele pondera os riscos jurídicos dele na decisão. Sim, claro. O engenheiro, quando toma uma decisão, ele pondera as consequências técnicas da decisão. Aí estou falando um técnico de engenharia, que também, o jurídico também é técnico. Mas então, por que o cara toma uma decisão política em vez de uma decisão social engenheira, por exemplo? Porque ele é um cara que não tem a visão... em curto prazo, né? Não, às vezes nem é política de fato para voto. É um político porque essa é a decisão que me protege. Sim. Essa não é a decisão que é melhor para a população. É a decisão que me protege. Da mesma forma, mas protege de que forma, né? Então, quando a gente falou assim, por que os engenheiros não têm ocupado muito locais de referência? A gente falou, de referência política. O advogado se sente mais confortável porque ele sabe o risco que ele está correndo. Ele estudou direito administrativo, ele estudou direito constitucional, ele sabe até onde é o limite da decisão dele. Acha que, então a gente tem essa carência, por exemplo, de conhecimento advindo até das faculdades? Com toda certeza, a gente tem uma carência de deficiência de avaliação de risco de tomada de decisão jurídica, o que dá para a gente uma insegurança na tomada de decisão à frente de uma gestão pública que tem uma assunção de responsabilidade muito grande. Mas, por outro lado, o engenheiro ele tem uma visão muito mais rápido, né, de decisão. Exato. Isso eu estou dizendo. A avaliação muito mais rápida, a avaliação do engenheiro, eu acho que os dois são rápidos. A diferença é que o engenheiro ele avalia a questão social. O advogado ele avalia... Jurídico. Vamos ser realistas. Advogado vive do litígio. Pô, exato. O cara tá ali preocupado com a visão a longo prazo da área. Do mesmo momento. Não, assim, eu acho que o advogado ele tá indo no limite da lei para protegê-lo. O engenheiro está indo no limite da técnica para atender o processo. Ele vive do litígio, seja para desfazer o litígio ou para criar. Certo. Sim. Aí depende do lado onde o advogado está. Né? Mas assim, o Brasil hoje ele sofre de uma deficiência, não é de advogados. Não é de lei. Inclusive teve uma eleição da OAB. Tem mais advogado que na Europa. Entendeu? Não é. É uma deficiência gravíssima de engenharia, que impacta em todos os setores. Porque a engenharia é o que faz o país andar. Se você não tiver uma engenharia forte, uma engenharia com mentes pensantes, tomando decisões assertivas, o país não cresce. E aí eu vou fazer uma defesa da engenharia civil mais objetivamente, porque muitas das outras engenharias, o país até consegue importar com uma certa facilidade. Sim. Então você, por exemplo, o iPhone, a gente não desenvolve iPhone no Brasil, você tem telefone celular como um todo, né? Certo. Tudo bem, é muito ruim, mas você cria mecanismos de importação com certa facilidade. A engenharia civil você não consegue importar com facilidade. Exatamente. É verdade. É real. Então, assim, é uma estratégia nacional. Você consolidar e fortalecer uma engenharia civil. Mas assim, Alan, eu sei que a conversa, se deixar, a gente vai embora, né? Que eu parei por olhar a hora. A gente já tem aqui mais de uma hora. Agora que eu parei. Eu queria começar a encaminhar aqui para nossa final do podcast. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, e abrir depois aqui para os meus colegas, se quiserem fazer mais alguma pergunta aqui para o Alan. Como é que você enxerga hoje, Alan, assim, o futuro do nosso setor, né? Como eu falei, tem muito público nosso que é jovem, que é estudante, que está entrando no curso, ou que quer até, às vezes, fazer o curso de engenharia. A gente falou de muito drama aqui, mas também, veja bem, você que está nos assistindo aí, aonde há problemas, há soluções. Aonde há caos, é onde se tem maior potencial de oportunidade para se criar soluções. É onde, normalmente, você pode conseguir boas remunerações se você trouxer essas soluções. Então, não enxergue aquilo que já está em alta. Enxergue aquilo que pode estar em alta. Então, exemplo melhor que eu dou é o seguinte: não abra uma cervejaria artesanal agora. Essa onda já passou, meu amigo. Ela foi do passado. E mais ou menos seria a mesma coisa, eu falaria talvez aí
para outros modismos. Então você tem que estar sempre enxergando aquilo que vai acontecer. Exato. Como é que você enxerga hoje o setor da engenharia civil, que tem essas suas múltiplas facetas, e mais especificamente, como é que você enxerga aqui no estado do Rio de Janeiro? Olha, a engenharia ela está sempre à disposição da sociedade, né? E o futuro da engenharia civil ela vai ser moldado por necessidades assim várias, né? Principalmente de inovações tecnológicas. Você acha que a IA a inteligência artificial vai impactar muito no nosso setor? Não, eu acho que vai ajudar muito. Esse é até um tema que vocês podem trazer para a discussão, porque é um tema amplo, né? A inteligência não vai. Já teve essa discussão de as pessoas terem medo da inteligência artificial, como é que vai ser e tal. Não vai substituir o ser humano nem a sua mente. Impactar, eu acho que vai impactar profundamente nos processos, não? Nós vamos ter que nos adequar, né? Sim, vamos claro. ter que nos adequar na convivência com a inteligência artificial, porque vai ser mas eu acho que vai ser uma convivência saudável. Eu acho que vai acelerar. Vai crescer. Eu vou dar um exemplo. A gente ficou em dúvida se a frase era de Descartes ou não. Penso logo existe. O que aconteceu? Ele jogou aqui no chat GPT. E foi. E respondeu. Imagina isso na engenharia civil. Isso. Vai acelerar. Eu acho que vai acelerar os processos. Espera aí, como é que é o traço aqui para poder garantir impermeabilização nesse negócio aqui? O chat GPT, como é que... O chat, sei lá do que for. Chat engenheiro? Como é que é o traço aqui? E vem a resposta da fórmula automática. Você não tem que parar para ficar lendo norma, calculando. Eu lembro de fazendo. Isso vai ser, gente, uma revolução. Pelo menos é como eu enxergo. Eu lembro de um choque eu também acho. Eu acho que não tenho receio. Imagina o setor de projeto. Eu chego aqui para... Vamos pegar projeto de construção civil. O cara chega e fala assim, chat GPT, faz para mim uma planta com 3/4. Faz, calcula agora... A norma brasileira. Pô. Não sei, Agora, quero mudar não sei o que, quero melhorar não sei o que lá, quero não sei o que. E ele vai fazendo ali, porque isso vai acontecer, tá, gente? Isso vai acontecer. Isso que eu tô falando de você ir falando e automaticamente a coisa aí sendo feita, é como se fosse um mega estagiário super rápido, super competente. Ele não sabe tomar decisão sozinho. Perfeito. Mas se você... A gente dá todos os parâmetros para você tomar a Ele faz. O Homem de Ferro não tinha um Jarvis? É tipo o Jarvis, mas o Jarvis é uma inteligência artificial mas isso vai ser real. Porque ali é ficção científica. Sim. Ou filme de herói, sei lá como é que você quer tratar. Mas é uma ficção. Mas é uma ficção que está se tornando realidade agora. E eu, pelo menos, assim, desculpa, Alan, eu já cortei a tua fala, né? Tranquilo. Mas é porque eu acho que se impacta. Eu também não acho que não tem que ter medo, não. Eu acho que tem que saber se adaptar. Concordo plenamente com você, mas eu acho que o impacto vai ser, assim, revolucionário. Eu creio que vai ser como o computador quando chegou. Claro. Eu não peguei essa transformação, era muito novo. E aí, daqui a pouco, do nada, pum, acabou. Cara, mas exatamente essa revolução. Entendeu? Você muda, perdeu o engenheiro, não perdeu o engenheiro, pelo contrário, você facilitou. Mas, os escritórios de projeto de engenharia no Brasil não souberam se adaptar. A maior parte das empresas de engenharia, que é a essência da engenharia, que é a parte de projeto, né, que é a parte pensante e tal, a maior parte quebrou. É mesmo. Mas hoje está todo mundo mais ligado nisso. Todo mundo. Eu lembro. Tem que estar antenado para entender como é que se adapta essa nova realidade. Eu lembro do choque. Está girando. A gente não pode deixar a roda embora. Não, eu tive um choque de realidade a primeira vez que eu fui fazer uma prova da Petrobras. Eu estava na faculdade ainda. E aí eu fui falar, vamos fazer um teste, como que funciona, concurso público e tal, não sei o quê. A Petrobras estava super alta. Eu fui fazer a prova, cara. E assim, eu lembro de uma questão que estava na prova, mas eram assim, várias no mesmo sentido. Qual a distância, segundo a nova lei de gás e de proteção, não sei o que lá, de espaço entre a porta do banheiro e o chão? Aí eu falei, beleza, eu tenho uma noção mais ou menos. Aí tava lá, 1,2 centímetros, 1,4, 1,8, 2,2. Eu falei, fudeu, meu irmão. Cara, eu sei mais ou menos, agora eu tenho que saber o milímetro. Mas aí eu vou te responder por que é assim. Isso, eu sei porque eu também já fui banca de concurso. Isso é o seguinte, isso é, infelizmente, quem está fazendo o concurso querendo defender o seu. Por quê? Se eu amarro a uma norma,
ainda mais uma questão bem objetiva, que é isso ou não é? É 1,2 na norma ou não é? Não tem, ou não é? Não tem mais ou menos. A sua questão nunca pode ser anulada. Não tem meia interpretação. Porque uma questão anulada para a pessoa que está fazendo a prova, né, ela paga por questão. Ela não recebe, e o pior, se ela tiver mais de 2 ou 3 questões anuladas, ela não é mais chamada para fazer a prova. Então, quem está fazendo a prova, ele não está preocupado se você sabe ou não sabe engenharia. Ele tem que colocar o conteúdo de engenharia, doideira, cara. mas acima de tudo, ele tem que estar ali defendendo que a questão dele não vai ser anulada. Perfeito. Aí, senhor, deixa eu te explicar uma coisa. E de alguém que passou em algumas provas de concurso público. Cara, nunca uma prova de concurso público vai avaliar se realmente você sabe sobre engenharia. Vai avaliar se você sabe fazer bem prova para concurso público. Que é isso aí, parceiro. A regra é essa. Não, isso me desincentivou. Foi a única prova de concurso público que eu fiz. Quando eu olhei, eu falei, cara, não é o tipo de coisa que eu vou me adaptar. Eu não tenho essa capacidade. Mas a sua vida profissional não tem nada a ver com isso. Ué? Não, eu sei, eu tô dizendo assim, eu não tenho a capacidade, não é da minha maneira de estudar que eu consiga decorar esse tipo de especificidade. Não é, eu sou um cara que trabalha... na minha prova de vestibular, eu fiz a dedução... Não, eu fiz a dedução da fórmula de progressão geométrica porque eu não lembrava da fórmula. Se você for fazer isso da questão, você não termina a prova. Mas foi isso, eu gastei 1 hora de dedução, porque a minha forma de pensar não é uma forma de pensar de decorar, eu não tenho essa cabeça. E eu olhei aquilo e falei assim, cara, não sirvo para concurso público. E aí, dali eu falei, não é a minha área. Por quê? Eu não tenho a capacidade de... Ou eu não gosto, não é a minha vontade ali, minha limitação de questões objetivas dessa maneira. Então eu não me sinto apto para vir pro... Mas assim, isso quer dizer que eu não sou... É muito decoreba. E olha só, eu também tenho dificuldade de decorar. Agora com um chat GPT da vida, bicho... Pô, aí que se torna mais inútil ainda. Gente, agora que o cara vai olhar e vai falar assim, bicho, por que você tá perguntando isso se eu tenho aqui o chat aqui... Não precisa nem de GPT, né? O Google já te respondia isso. Mas o chat GPT é muito mais específico. O chat GPT, o Google tem uma questão que é muito interessante. O Google, ele te traz o retorno daquilo que é mais pesquisado sobre tal tema. Então, eu vou pegar a área de saúde. Quando você pergunta alguma coisa ao Google sobre a área de saúde, meu amigo, só vem terrorismo. Por quê? Porque o terrorismo, né, assim, o terror, atraente, ele gera mais interesse. Então, quando você fala assim, estou com dor de cabeça, o que deve ser? Você bota no Google, amigo, ferrou. É aneurisma. Ninguém tá no mínimo morrendo. Muitas vezes. Mas um exemplo. Nunca vem um bagulho assim, toma uma Novalgina que vai resolver. Não existe isso. Aí, se você colocar no o chat GPT, né, a forma de pesquisa dele não é essa. A forma de pesquisa dele é considerado sobre o que tem mais relevância em termos de... contexto. Ele entende o contexto do que você ele fala assim, quem são os grandes quem são os grandes produtores de conteúdo sobre isso que mais tem referência sobre essa questão. Então ele vai olhar lá, sei lá, portal do Ministério da Saúde, da OMS, sobre dor de cabeça. Vai pegar, cara, coisas que realmente são consideradas fontes mais fidedignas. E em cima disso ele te retorna a resposta. Ó, dor de cabeça, normalmente, se for uma dor leve, não é nada demais, acompanha, toma um analgésico, não sei o que. Se persistir, procura um médico, não sei o que, vê se não está sangrando o nariz, se a dor não é na nuca, não é atrás dos olhos, que aí pode ser pressão alta, não sei o que. Ele te dá todo um contexto, como seria um médico mesmo falando com você. Perfeito. Então, isso é uma mudança, assim, radical sobre o sistema de busca. Você saiu do... Radical. A gente estava na era da Wikipédia, né? Sim. Se a gente lembrar um pouquinho antes de sair as inteligências artificiais, a Wikipédia era a fonte de toda a consulta. E ela estava centralizando. A Wikipédia morreu com essa história. Acho que o chat GPT, ele foi direto na fonte. Ele bypassou o mensageiro, que era o Wikipédia. E ele está indo direto na fonte. Só que ele tem uma inteligência artificial onde ele tem um algoritmo para ajustar e ajustar o que realmente, de fato, faz sentido. E vai cada vez melhorando mais. Sim. Ficando mais apurado. Vai ficando mais apurado. Com o tempo, ele vai... A inteligência artificial já diz isso. Eu vou dar um exemplo para você com meu sogro esse final de semana. E pra gente poder já conduzir aqui pro final, senão a gente não termina o podcast. Aí, rapaz, ele falou assim, pô, Miguel, a inteligência artificial não é tão inteligente assim.
o meu amigo perguntou se ela sabia quem era o Mário. E aí a inteligência respondeu, que Mário? E aí ele fez a piadinha de quinta série com a inteligência artificial. Aí eu falei, é mesmo? Vamos ver. Aí eu botei no chat GPT. Aí eu botei assim, chat, tudo bem, meu sogro? Né? Claro que eu falei pro chat que é meu sogro. Que eu também cumprimento o chat, porque eu não sei se vai virar Skynet, pelo menos eu sou educado com ele. Né? Pra quem não pegou, Skynet é do Exterminador do Futuro aí, da inteligência artificial que toma conta do mundo. Aí eu coloquei lá assim, meu sogro perguntou se você conhece o Mário. Aí só botei isso. Aí o chat GPT... Já entendeu que o contexto mudou. Aí o chat GPT falou assim, depende. Seu sogro tá dando uma de engraçadinho, fazendo aquela pergunta da piada do Mário? Juro. Olha isso. Tá vendo? Aí eu respondi, não, ele perguntou, na verdade ele quer saber do Sunda. Aí o chat perguntou, mas que Sunda? Não, o chat GPT já foi até o Sunda. Já ensinou a segunda, tem que ensinar. Ele já tinha evoluído, mas aí a quinta série que habita em nós destruiu o chat. Já pode perguntar da Street, que esse ele não conhece. Vou perguntar isso não muito forte. Mas brincadeira. Vou te falar aí, tá vendo? Ele ensinou o Mário, mas não aprendeu o Sunda. Mas ele tá evoluindo, ele não sabia do Mário. Mas vai construir já a informação. Mas brincadeira à parte, o chat GPT, ele vai evoluindo sobre... Vai aprendendo com a gente, até com essas besteiras, cara. Até com essas besteiras ele vai evoluindo. Você imagina daqui a alguns anos. Coisas técnicas na área de fato que a gente esteja aplicando. Cada vez isso vai ser uma revolução. Nossa área é exatas, né? Sim. É aquilo e é aquilo. Não tem muito o que correr. Meus caros amigos, Édipo, Rodrigo, suas considerações finais, perguntas finais para o nosso querido Alan, suas redes sociais. O chat GPT falou que conhece o Mário, que é um personagem da Nintendo. O seu tá pouco inteligente, o meu tá mais sapo. É um personagem icônico do Nintendo. E o Luigi. Aqui, ó. E o Sunda. Ele não saiu disso, cara. Eu não conheço o Sunda, mas parece que você tá brincando comigo. Ele tá ficando mais esperto. O próximo passo vai ser uma resposta não criada, né? Já ouviu falar da Astrid? Começou. Personagem fictício do Como Treinar o Seu Dragão. Não tá malicioso, não. Ai. Ó, vou ler como é que foi com o Roberto, ó lá. Eu coloquei aqui, ó. Boa noite, chat, tudo bem? Meu sogro tá querendo perguntar pra você aonde tá o Mário. Aí ele, boa noite, tudo bem sim? E aí, como vai o sogro? Sobre o Mário? Bem, depende. Qual Mário? Porque se for brincadeira, acho que sei onde isso vai parar. Mas perguntou qual Mário. É verdade. Ainda tá meio, né? Ainda não pegou a malícia, né? Ainda não tá preparado pra ser engenheiro. Mas, gente, Édipo, suas considerações finais, suas redes sociais. Miguel, cara, assim, é um prazer inenarrável tê-lo como host desse podcast. Me permite filosofar sem ter que me atentar ao horário. Fico muito feliz com a presença do Alan aqui, assim, de provocar esses questionamentos. A gente sempre fala que, assim, cara, a engenharia é muito legal, mas a gente não fala sobre a engenharia, a gente fala sobre tudo menos aquilo que a gente escolheu como vocação da nossa vida, né? Então, queria agradecer, Alan, por ter proporcionado esse momento nosso aqui de reflexão, agradecer a tua presença aqui, parabenizar o teu trabalho na frente da Bank. Eu acho que a Bank, ela passou por uma transformação, como você falou aí, com a perda do Noé e o resgate que você tem trazendo. A gente entende que, assim, quando
uma pessoa muito marcante, ela se desliga daquela condução. Existe um ponto de inflexão ali que ou aquilo acaba ou alguém vem, meu irmão, e sustenta. E eu acho que você teve um trabalho excepcional de segurar, de manter nesse momento ali, que é um momento mais decisório dentro da vida da associação. Então, assim, te parabenizo, porque é um trabalho, às vezes, solitário, é um trabalho que você não vê no dia seguinte aquele resultado, mas você tem que ir na fé, né? Vai melhorar. Então a gente fica muito feliz de você ter feito esse papel, de você ter segurado sozinho lá, ou com seus companheiros, etc. Não, com certeza. E a gente está aqui para te dar apoio. Assim, eu acho que é uma oportunidade que tem de a gente estar se comunicando através do podcast. Você tem aí um local de comunicação, de atrair mais engenheiros civis para a Bank e a gente aumentar a relevância que a associação tem perante a nossa sociedade, que de fato fortalecer a voz da engenharia civil aqui no estado do Rio de Janeiro, para que ela possa de fato ser relevante nas tomadas de decisão do nosso estado. Então, cara, te agradecer pelo seu trabalho, fiquei felicíssimo aqui conhecê-lo, não conhecia, muito bom chegar aqui nessa cadeira, sentar e falar tudo que penso, sem ter que olhar o horário, sem ter que ler bio, sem preocupar com de quem é a realização do podcast. Então, assim, fico muito feliz. E o Rodrigo Muniz também, novamente aqui conosco também, agradeço a todos os nossos participantes aí, novamente, muito obrigado. E suas redes sociais? Edipo Lázaro, sempre. Meu caro Rodrigo Muniz. Agradecer a oportunidade de participar de novo da mesa, é sempre um prazer estar com vocês. Amigos de longa data, encontrar o Alan de novo. E ver o trabalho que a Bank está fazendo, né? É um trabalho de resgate da nossa categoria, um trabalho de fortalecimento, né? De construção. Eu acho que a gente, no Brasil, tem aquela cultura de querer tudo pronto. Nós não queremos construir, queremos pronto. Porque realmente é muito mais fácil. Mas esse trabalho de construção, ele te exige tempo, é um trabalho voluntário, um trabalho não remunerado. Você abre mão, às vezes, de estar com a tua família, com teus filhos, enfim, da sua vida social, para dedicar teu tempo à categoria, brigando por melhores condições, por mais participação, por mais resultado. Então, te parabenizar por isso. Em minhas redes sociais, muniz.rodrigo_. Maravilha. Meu caro Alan, muito obrigado por você ter topado vir hoje. Fico muito feliz. Eu faço das palavras aí do Edipo e do Rodrigo as minhas também. Assim, os profissionais que se dedicam tempo e que estão aí carregando as entidades profissionais e que brigam pelo nosso setor merecem sim nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração e a nossa valorização, que é isso que a gente tenta fazer aqui também, dando a oportunidade de falar e de trazer esse momento, né, para os nossos espectadores aqui. Já são 3 anos de podcast, são milhares de espectadores já passaram aí, nós temos muitos números bacanas, milhões talvez, não sei, mas centenas de milhares com certeza. E eu fico muito feliz em sempre a gente ter episódios divertidos e é prazeroso sempre estar aqui, mesmo estando super cansado de uma rotina exaustiva que acaba aqui a presença do CREA atrás. Então, muito obrigado por a gente ter tido hoje essa oportunidade, que eu estou muito feliz aqui por estar conduzindo. Então, com você, suas palavras finais aí, quiser mandar um salve para a galera, aquela câmera ali é a tua. Mandando um abraço aí, eu quero dizer primeiramente que eu estou muito honrado de estar aqui, estou entre amigos, né? A gente fica discutindo, batendo um papo aqui sobre a engenharia no Brasil, no Rio de Janeiro, sobre a Bank em si, né? Eu me sinto muito honrado, estou à vontade de estar aqui. Quero mandar um abraço para todos os associados da Bank, aqueles que ainda não se associaram, que venham se associar. Se unir. Ótimo, boa chamada. Participem. Participar, né? O que é o processo de associação? Já fica aí, Alan. Nós temos um site, né? Eu que sou engenheiro civil, não sou associado à Bank, vou me associar. Eu também. Tá aí. Eu não posso dizer isso porque eu já sou associado. Ganhou 2 associados aqui. A Bank.com
né? É .org.com, você se associa. ABNC. ABNC. Deve ser .org.br. Isso. .org.br. Então, você se associa lá, entra na parte lá de associação, você se inscreve na ABN. Tem custo? E não tem custo. Aí, de graça, meu amigo, até injeção na testa e carona pro lado errado. Só olha aí. Chat GPT, de graça até o quê? Vai ser um prazer. E no demais, quero mandar um abraço para os colegas lá do DR, RJ. Boa! Ó, estamos esperando, Pedro. você aqui, Pedro. Já convidamos, hein? É verdade. Temos que cobrar Eu isso vou aí. aproveitar e deixar um abraço pro Pedro, que nos recebeu muito bem. O Pedro sempre nos recebeu muito bem. É verdade. E para um camarada, nosso diretor, Zé Milton José Bigode. Milton! Aí, pede pra ele também, pô. A gente Zé vê. Milton aqui, é uma figura. Vai ser um prazer recebê-lo. Então, é um prazer muito grande. E é isso. Estamos à disposição. E a hora que precisar, nós estamos juntos. Suas aí. redes sociais? Rede social Instagram é ng.alan Soares, Muito 2 bem. S no Soares. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, gente, então aqui nós encerramos mais um episódio do Inova Rio, seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Esse que é um episódio oferecido pelo CREA, Clube Empreendedor, que é esse estúdio maravilhoso onde a gente está aqui apresentando, e do Diário do Rio. Muito obrigado e até a próxima, gente. Forte abraço. Valeu. Valeu.